Pastor Luiz Roberto, dando início ao estudo teológico sobre o livro de Marcos, tendo em vista que nós terminamos o livro de Mateus na última aula. Mateus relatou Jesus como rei, Marcos relata Jesus como servo. O conteúdo do registro do livro de Marcos, do Evangelho de Marcos, é considerado menor, mas não considerado menos importante, porque ele, até por si próprio, é um dos que considera como sendo o mais importante. Uma parte dos historiadores e teólogos acham que Marcos foi o primeiro evangelista. Marcos não fazia parte dentro do grupo dos 12 apóstolos. Marcos era discípulo de Pedro, fazendo os registros das pregações de Pedro. Seus escritos se realizaram em Roma entre 61 e 67 depois de Cristo, antes da morte de Pedro em 67 depois de Cristo e da queda de Jerusalém em 70 depois de Cristo. Marcos escreveu para os romanos e apresenta Jesus como servo. Enfatiza os milagres e as obras de Cristo. Marcos é considerado o mais cronológico dos evangelistas. Dá grande destaque à crucificação, ressurreição e à comissão dada aos apóstolos. Como autor, é apresentado Marcos, mas o seu nome é João Marcos, sendo que João o seu nome judaico e Marcos o seu nome romano. Colossenses 4,10, como sendo sobrinho de Barnabé. Ali nós vamos ver então essa identidade de Marcos com esse parentesco de Barnabé. Viajou com Paulo e Barnabé até Perge, na Panfilha, na primeira viagem missionária de Paulo. Está registrado em Atos 12:25 e também em Atos 13:13. 2 Timóteo 4:11, Paulo pede a Timóteo para trazer Marcos a Roma, quando Paulo se encontrava preso. Segundo a tradição histórica, Marcos foi o fundador da igreja de Alexandria, no Egito. Pedro e Marcos eram bem próximos. Talvez Pedro tinha influenciado Marcos em sua conversão. Pedro foi discípulo, conviveu com Jesus, tornando-se apóstolo, porém não escreveu nenhum evangelho. Através do escritor de João Marcos, podemos ver o relato entusiástico de Pedro andando sobre as águas do mar. Como tema, sua narrativa expressa a ação dinâmica de Jesus como o Filho de Deus. Também mostra Jesus como humilde servo de Deus, Salvador e Redentor dos homens. Marcos 10:45. Também em Marcos 10:45 podemos considerar este versículo como tema de Marcos. Jesus veio para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Assim como Mateus, há também em Marcos uma correlação entre as profecias do Antigo Testamento e os fatos pertinentes a seu cumprimento no Novo Testamento. É a predição divina seguida da sua realização. Em Marcos 15, notamos
que toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, uma vez arrependidos, vieram ao Jordão para serem batizados por João. Ante a poderosa e urgente mensagem de João, queriam agora se preparar para a chegada do Messias. João Batista foi o primeiro profeta após 400 anos de silêncio. João dava testemunho, anunciando a preeminência de Jesus. Coube a este homem valoroso a honra de batizar o Filho de Deus nas águas do Jordão. Porém, quando o servo chegou, muitos ainda, depois de receberem o batismo de João, não queriam aceitar a salvação e o batismo de Jesus. No batismo de Jesus podemos ver uma evidência da Trindade. Quando Jesus saiu da água, o Espírito Santo, em forma de pomba, desceu dos céus e de lá Deus, o Pai, falou: Tu és o meu Filho amado, em ti me comprazo. Verso 11. Logo, a palavra predileta de Marcos aparece em Mateus 1,12. Aí Jesus é impelido pelo Espírito para o deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus suportou 40 dias de jejum, tendo superado o desafio do diabo. Depois de ter sido vencido o inimigo, começou Jesus a pregar o Evangelho do Reino. Como poder do servo. Poder para salvar. Então, arrependei-vos. Esse era o tema. Essa era a palavra de Jesus. As palavras de Jesus soavam através das cidades, sinagogas, campinas da Galileia. Cristo pregava, ensinava, curava, cheio do poder do Espírito Santo. E ele tinha poder para curar e para libertar. Nestas passagens podemos ver muitas obras miraculosas, muitas curas, expulsões de demônios, operações de milagres por Jesus. Ainda depois do pôr do sol, no fim de um longo e cansativo dia, o povo trazia a Jesus os doentes, os endemoniados. Ele procurava um lugar solitário para orar, todavia os discípulos iam ao seu encontro a fim de dizer-lhe que muitos ainda procuravam-no. Como missão de Jesus, Marcos relata o seguinte: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue. Também ali, pois, para isso é que eu vim. Marcos 1,38. Jesus pregava e anunciava as boas novas, isto é, proclamava a salvação. Ele sabia que tinha um pouco tempo e procurava usá-la da melhor maneira possível. Por isso percorria toda a Galileia. Jesus exerce então poder sobre os demônios. Havia no meio do povo judeu uma crença, e essa crença relatava o poder de Cristo sobre os demônios, que era extraordinária perante o povo da Galileia. Os judeus criam nos demônios. Havia entre eles algumas lendas sobre a origem dos demônios. Muitos acreditavam que os demônios eram espíritos de homens maus, já falecidos. Outros criam que certos anjos desceram do céu
e consumaram suas paixões carnais através das mulheres da terra. Então as crianças, filhas desses anjos e dessas mulheres, eram os tais demônios. Havia também exorcistas que, através de rituais mágicos e encantamentos, tentavam repelir os demônios. Por isso os judeus ficaram atônitos ao verem Jesus expulsar os demônios com palavras simples, sem mas sim com autoridade, né? E que as pessoas ali presenciavam, vendo dessa forma o que ele fazia. A fama do servo começou a crescer, multidões começavam a segui-lo, mas também começaram as conspirações e invejas dos fariseus e herodianos. Começaram a tramar o fim de sua vida, mas o mesmo sob oposição, Jesus continuou a revelar-se servo poderoso, resoluto e pregador do Evangelho, a ajudar a quantos se aproximavam dele e dar a sua vida em sacrifício vivo pelos sofredores. A oposição a Jesus, ao servo do Senhor, começou a crescer. Mas os ensinamentos de Jesus no Evangelho segundo Marcos encontraram-se no capítulo 4. Ele ensinou a multidão à beira do mar da Galileia. Propôs-lhes 4 parábolas: a do semeador, a da candeia, a da semente e a do grão de mostarda, como já observamos no estudo de Mateus. O propósito de Jesus em ensinar através das parábolas era o de ensinar a respeito do seu reino aos discípulos, apenas os que estavam dispostos a ouvir e aplicar os ensinamentos de Jesus podiam compreender o significado das parábolas. Os discípulos tinham sede de saber. Vemos em Marcos, capítulo 4, versos 34, que Jesus aplicava em particular aos seus próprios discípulos. Em Marcos 4, de 10 a 20, Jesus dá explicação da primeira parábola. As outras 3 falam do crescimento do reino de Deus nos corações dos que aceitam a Jesus. Jesus continuou a curar, a expulsar demônios, a atender aos necessitados, enfermos, pecadores. Enviou os discípulos de 2 a 2 através da Palestina, onde Marcos relata em capítulo 6, versos 7 e 13 a 13. Mandou-os sem dinheiro, sem comida, sem pão, sem dinheiro, a fim de ensinar-lhes a pregar a mensagem de salvação e realizarem grandes feitos. Um fato que chama atenção é que se refere aos espíritos imundos, segundo Marcos 3, de 11 a 12. Estes prostravam-se diante de Jesus, exclamando: Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus advertia severamente, porque não lhes era permitido, ainda que, reconhecendo Jesus, revela sua identidade. Tudo isto sabiam também que lhes estava reservado o lago de fogo e enxofre, por isso temiam
e tremiam diante do Senhor Jesus. Tiago 2,19. Assim sendo, nós vamos parar por aqui e na próxima aula daremos continuidade sobre o livro de Marcos. Muito obrigado pela atenção, que Deus abençoe. E vamos para as nossas aulas, para os nossos estudos. Se dediquem, procurem ler os evangelhos, acompanhem a leitura da palavra, os textos aqui designados, né? Mas também se faz necessário que leia o livro que está sendo estudado, tá bom? Assim como se lê, foi feita a leitura do livro de Mateus, agora se faça a leitura do livro de Marcos, e assim nós vamos acompanhando, porque a cada passo que nós formos falando, a clareza da mente, como nós já lemos o texto, o contexto, o livro, o evangelho de modo geral, ele vai avivando a nossa mente para que nós possamos entender com mais facilidade aquilo que está sendo ensinado. Então, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.